Não existe condenação para os que não andam pela carne, mas andam pelo Espírito. Não existe condenação para você se você aceitar Jesus como seu Salvador, assumindo que você é pecador, mas pedindo que esse Salvador interceda por você e conceda a salvação pela morte e pelo sacrifício dele. Eu queria chamar aqui 4 pessoas, rapidinho, 5 pessoas, ou 4, não sei quantos eu escolhi, para você entender um pouco melhor isso. Suponhamos que o Mateus represente o ser humano, eu e você. Fica aqui. Vem cá, a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No Jardim do Éden, o ser humano andava com Deus. Estava ligado a Deus. Veio o pecado e cortou. Depois do pecado, a comunicação foi perdida. Jesus Cristo veio. E Ele entra no meio. E Ele preenche esse buraco, ligando o pecador a Deus. O Espírito Santo vai lá no ser humano e ele fica falando e convencendo o ser humano do pecado, de quanto ele precisa se arrepender e da necessidade que ele tem no Salvador. Só que aí Jesus vira para cá. Às vezes a gente fica tentando fazer as coisas para agradar a Deus. A gente fica, Deus, olha, eu guardo o sábado. Olha, Deus, eu faço tudo bem. Deus, eu ajudei um mendigo. Deus, eu dei um dinheirinho para um tirão. Deus, isso, aquilo. Só que, gente, Deus, você está conseguindo ver alguma coisa ali atrás? O que você está vendo? Jesus. Quando Deus olha para mim e para você, que somos pecadores, Ele não enxerga mais a gente, porque a gente permitiu que Jesus entrasse no meio. Isso é a graça. Isso é a salvação. O ciclo da graça diz assim: eu me transformei, eu me aproximei de Jesus, eu entendi a graça. Depois que eu entendi, eu aceito a graça. Depois que eu aceito, eu me torno grato, porque eu fui muito perdoado. Depois que eu me torno grato, eu obedeço automaticamente. E eu compartilho isso para outras pessoas. Só que eu sei que, infelizmente, eu e você vamos cair de novo. A gente é pecador. Só que cada vez que eu vacilo e peco, se eu aceito a graça, eu me aproximo de novo de Jesus. Peço perdão dos meus pecados. E eu aceito essa graça de novo. Eu sou grato novamente. Eu obedeço e compartilho. E mesmo sabendo que eu posso pecar novamente, que isso pode acontecer, eu vou pedir o perdão novamente. E isso se repete. Quanto mais eu sou perdoado, mais eu amo a Deus. Eu sei que isso é difícil aceitar, eu sei que alguns, assim como eu, ainda, sabe, a gente se coloca, mas não é possível que eu acreditei a vida inteira, gente. Pastor, o que é isso novo que você está pregando? Queridos, isso não é nada novo. Ellen White, os pioneiros pregavam isso aqui, tanto é que algumas pessoas começaram a pregar outras coisas, e eles fizeram um concílio em 1888, na cidade de Minneapolis, onde a igreja, por meio de voto, ratificou que a salvação é unicamente pela fé, e que a nossa igreja acredita nisso, unicamente pela fé. A gente acredita, só que com o tempo a gente talvez pregou isso pouco. Jesus te perdoou, e assim sendo, você está salvo se você aceita essa graça. Você pode sim ter certeza da sua salvação. Você pode sair daqui hoje tendo certeza de que você está salvo, não pelos seus méritos, mas porque nessa manhã você aceitou Jesus como seu Salvador. Assim sendo, você entende que uma vez que você crê na graça de Deus, a única maneira de você dar errado é se Jesus der errado. A única maneira de você perder a salvação, se você aceita a graça, é se Jesus Cristo der errado. Só que a gente sabe que Ele não deu. Ele não dá, e Ele já fez, Ele já cumpriu a parte dele. Agora basta só a mim e a você aceitar. Quando a gente entende isso, a gente vê que a graça, assim como eu recebo, eu passo para outras pessoas. Assim sendo, eu olho agora para uma pessoa que peca, para um ladrão, para um criminoso, para uma pessoa que não segue o que eu sigo, e eu não julgo ela, eu não me acho melhor do que ela. Pelo contrário, eu percebo que eu sou tão pecador quanto ela, e eu vejo que a graça de Deus alcança aquela pessoa como ela me alcançou. E aí, a gente entende que muitas vezes a salvação é bem mais provável estar perto desses prováveis pecadores do que das pessoas que muitas vezes não se acham pecadores. Porque quem muito necessita, muito é perdoado e muito é grato. Por isso, para receber a graça de Deus, a gente tem que ser consciente do quanto a gente precisa dela. E aí, gente, muda toda a perspectiva. Assim sendo, eu guardo os mandamentos, não para ser salvo, porque minha salvação não é problema meu, é o problema de Deus. Deus já resolveu e eu aceitei, mas eu faço para salvar o outro. Eu sou uma pessoa boa, não porque isso vai me fazer estar mais perto de Deus, mas eu sou uma pessoa boa porque o outro vai poder ver Jesus em mim, vai poder ter contato com essa graça e vai poder encontrar salvação. Assim sendo, eu faço não para me salvar, mas eu faço para salvar o outro, porque da minha salvação, Jesus cuida. E eu sei que está muito bem cuidado. Eu não preciso fazer nada para me salvar, mas porque eu sou salvo eu acabo fazendo. Que amor é esse, queridos? Que amor é esse? Não dá para entender.